Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos falar de saúde mental. No dia 17 de junho de 2022, a Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou o resultado de uma revisão que foi feita, uma revisão mundial sobre saúde mental. Um relatório, resultado de um relatório, dizendo que quase 1 bilhão de pessoas têm algum transtorno mental. A cada 100 pessoas, uma se suicida. E as pessoas com transtornos mentais graves morrem, em média, de 10 a 20 anos mais cedo que a população em geral. E o Brasil lidera o ranking de depressão e de ansiedade entre os países da América Latina. São 19 milhões de pessoas que sofrem. E, segundo a OMS, existem muitas causas para esses problemas mentais. Ambientes competitivos, desigualdades sociais e econômicas, guerra, crise climática, endemias, discriminação, violação dos direitos humanos, solidão. E as pessoas mais pobres são as mais desfavorecidas. Elas correm maior risco de terem problemas mentais, mesmo porque não recebem serviços adequados. E conclui a OMS, é urgente mudar atitudes, ações e abordagem no cuidado à saúde mental. Todos os 194 países membros da OMS assinaram o Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013-2030, que aponta 3 caminhos para a transformação. O primeiro caminho, aprofundar o valor e o compromisso dado à saúde mental. Maior investimento à saúde mental, elaboração de políticas públicas, superação do estigma da discriminação, redução da disparidade, promoção de justiça social. E o segundo caminho, reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental, quais sejam os lares, as comunidades, as escolas, os locais de trabalho, os serviços de saúde, reduzindo a violência doméstica, violência à criança, à mulher, ao idoso, intensificando o cuidado na primeira infância, combatendo o bullying nas escolas e aumentando o acesso a espaços verdes. E o terceiro caminho, estabelecer redes comunitárias. Hoje, nós queremos soluções imediatas para tudo, é a geração miojo lamen, instantâneo. E muitas pessoas confundem tristeza, desesperança, luto, que fazem parte da condição humana, são necessárias para nossa interiorização. Muitas pessoas confundem esses momentos com depressão. E aí o que acontece? Uma banalização da prescrição de medicamentos, em caso que exigiriam outras abordagens, por exemplo, psicoterapia, a abordagem que os psiquiatras mais recomendam para os casos de depressão, de ansiedade, é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Mas existem outras abordagens e cada pessoa escolhe aquela qual se sente melhor. Outro caminho, para melhora para o equilíbrio mental é buscar desenvolver a espiritualidade, ter uma crença em algo maior. Exercícios físicos são importantes porque aumentam os níveis de transmissores do bem-estar. A meditação, que acalma a mente, diminui a ruminação, ou seja, os pensamentos negativos
intrusos, recorrentes. Outro grande benefício são os pets, né, os animais domésticos. E o cuidado a uma alimentação rica de fibras e boas gorduras. Bom, se por um lado existe um excesso de medicalização, por outro, há uma falta até de uso de quem realmente precisa. O psicólogo da USP, Christian Dunker, no seu livro Uma Biografia da Depressão, escreveu: nos últimos 50 anos, o discurso de que a depressão é um problema biológico se tornou hegemônico, aceito, né? Mundialmente aceito. O que leva à ideia de que nosso modo de vida e a maneira de lidar com as emoções nada tem a ver com isso. Mas, ele escreve, é impossível dissociar a saúde mental da situação social, da situação política. Aí nós podemos ver as causas apontadas pela OMS para os transtornos mentais. E Dunker enfatiza que hoje nós estamos num impasse. Os medicamentos são necessários em muitas situações, diz ele, onde ainda não existe uma força de vontade suficiente, onde não há mudança de hábitos, né? A pessoa ainda não consegue. Mas, como ele mesmo escreve, a doença não se resolve apenas instigando neurotransmissores ou desligando áreas do cérebro. É ao equilibrar essas duas visões, né, a biológica e a ambiental, a emocional, né, é ao equilibrar essas duas visões e superar certos paradigmas que poderemos nos sair melhor da epidemia de depressão, que é esse paradigma médico-reducionista, que toda doença tem como origem, né, algum problema físico. Aí no caso da depressão seria um descontrole dos neurotransmissores, mas o que causou tudo isso, né? E o psiquiatra Jaider Rodrigues de Paulo escreveu o livro Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, onde ele traz assim vários casos de transtornos mentais e aponta causas espirituais, obsessões, ou então quando a pessoa não aceita a sua reencarnação porque foi compulsória, ela não teve a liberdade de escolher se reencarnaria ou não, né? Foi obrigada a reencarnar por conta, né, de repetitivos erros de vidas passadas, por conta da culpa que traz em si, ou até por medo de fracassar novamente diante das provas e expiações que a aguardam. E escreve o Jaider, às vezes pode haver uma sabotagem inconsciente nos objetivos que se pretendia cumprir com a reencarnação, criada por um estado mental propício para o suicídio direto ou indireto através de vícios, vidas desregradas ou pela exposição a situações perigosas e comprometedoras, que tudo isso também é considerado um suicídio indireto. Então, esse estado mental dissonante enfraquece o sistema imunológico, dá assim, surgimento a doenças de difícil tratamento, a obsessões que consomem as energias vitais. E continua o Jaider, o Dr. Jaider, né? Os indivíduos que passam por isso costumam vagar pelos consultórios médicos queixando-se de enfermidades fantasmas que podem ter a sua origem nas angústias causadas pelas insatisfações e pela rebeldia em aceitar a vida no corpo físico. Tais enfermidades são possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento de suas virtudes inatas. E ele escreve também que a rebeldia, como um movimento profundo, um movimento da alma, né,
é a expressão da doença mais grave do espírito, porque é a desconexão com o Criador. E muitas pessoas procuram ajuda médica querendo uma solução imediata, né? Uma solução de fora para dentro, uma solução mágica, em vez de procurarem dar um novo rumo às suas vidas, fazer a renovação moral, espiritual, com determinação, com persistência. Já ainda, né, no século XIX, Allan Kardec escreveu no Livro dos Médiuns, no item 245, entre os que são tidos por loucos, né, naquele tempo se falava em louco para designar as pessoas que sofriam algum transtorno mental. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, obsediados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que as duchas, que lá, né, no século XIX, uma das intervenções psiquiátricas era a ducha. E ainda no Livro dos Médiuns, no item 159, nós lemos que a mediunidade é inerente ao homem. São raras as pessoas que não possuem algum rudimento de mediunidade e sofrem a influência, né, dos espíritos. Todos nós sofremos a influência dos espíritos de acordo com o teor dos nossos pensamentos. E essa influência, muitas vezes, passa despercebida, ocasionando desavenças na família, no trabalho, nas atividades diárias. E no Livro dos Espíritos, questão 475, Allan Kardec pergunta: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Pode, por meio de uma vontade firme. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade firme, porque essas pessoas se comprazem nos vícios, nas paixões. E o Dr. Jader explica que, lógico, há casos em que a medicação é necessária, né? Ele até faz um comentário: quem de nós tem fé suficiente para ultrapassar o karma, para ultrapassar as dificuldades, né, evolutivas, ou para vencer essas lutas transformadoras? E aí ele comenta que todos esses recursos da medicina, né, o diagnóstico, a cirurgia, a medicação, são recursos que são nos dados pela misericórdia de Deus. Bom, além da terapêutica médica convencional, né, que são os remédios, existe também o tratamento complementado pela terapêutica espírita. Olha, complementado, né? O tratamento espírita não dispensa o tratamento médico. Então, quais são esses tratamentos do paradigma médico espírita? A fluidoterapia, ou seja, os passes, a água fluidificada, as reuniões de evangelioterapia, o atendimento fraterno, as reuniões de desobsessão, o evangelho no lar e o tratamento espiritual melhora tanto o paciente como conscientiza sua família, como harmoniza as relações do lar. O Dr. Jader escreve no seu livro: na realidade, são raros os familiares que realmente assumem uma postura consciente, não simplesmente na busca da melhora de seus afetos adoecidos, mas
da necessidade da própria transformação, a família se transformando, toda ela entendendo que o recado de uma enfermidade familiar, de algum ente querido, de uma maneira geral, é para todos os componentes da família. A enfermidade de um dos componentes traz à tona problemáticas do passado espiritual desse grupo reunido agora na família. E quando um da família se renova, todos se beneficiam. E o Dr. Jaider acredita, pela sua observação de muitos anos de clínica, que grande parte do fracasso, das recidivas das doenças mentais ocorre por conta da omissão, do comodismo e do desinteresse da família. Porque tão logo o paciente melhora, tanto o paciente como os familiares abandonam as orientações. Olha, estou curada, a espiritualidade, fui no centro, a espiritualidade me curou. E o Dr. Jaider alerta, geralmente o socorro inicial é apenas um ensaio de ajuda do plano maior para que os interessados assumam com responsabilidade o que lhes compete. E aí, na maioria das vezes, pacientes e familiares vão atrás dessas ajudas apenas para receber, né? E aí, quando a pessoa, diz o Dr. Jaider, deixa de acreditar que a sua dor é a maior do mundo, quando ela sai desse egoísmo e vai para a prática da solidariedade, aí ela está a caminho da saúde integral. O voluntariado é terapêutico, né? Como nos ensina o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E essa reconexão, criatura, criador, nós, Deus, Jeová, Alá, né? Seja que nome dermos, essa reconexão nós podemos fazer pela oração, fazendo o evangelho no lar, praticando a caridade, porque tudo isso permite um campo mental e emocional favorável para a intervenção dos espíritos superiores para o nosso reequilíbrio físico, mental e até familiar, né? Porque nós somos biopsicossociais, né? Os nossos relacionamentos familiares, no trabalho, nas amizades em geral, fazem parte da nossa saúde social. E essa intervenção superior está sempre disponível a nós, né? É a misericórdia de Deus. E o Dr. Jaider escreve, essa misericórdia de Deus, mais a renovação moral, os esforços de reequilíbrio, né, em direção à lei do amor, podem realizar maravilhas. Como Jesus nos ensinou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E comenta o psiquiatra, muitos pacientes e familiares não buscam a cura, mas contentam-se com a anestesia, né? Então é cuidar só dos sintomas, amenizar os sintomas, né? E muitos profissionais se contentam em ser anestesistas, sem promover a educação para a saúde. O que seria a educação para a saúde? Desenvolver a religiosidade, porque nos leva a uma maior confiança em Deus. Aí nós entendemos que tudo conspira para o nosso progresso espiritual. Os desafios, né? Eles são vistos, os problemas, como oportunidades de aprendizado. Isso dá força, coragem, esperança, otimismo. Outro ponto é autoconhecimento, que leva à confiança em nós mesmos. Confiança é a junção de duas palavras, com, que significa união, mais fiança, que significa crédito, fé. Então, confiança é dar crédito um ao outro e também a nós mesmos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos os donos do nosso próprio destino. E aí passamos a assumir a responsabilidade da nossa vida, em vez de ficarmos culpando os outros.
até de terceirizando as preces. Ah, você vai lá no centro, você vai lá na igreja, você vai lá no templo, você vai lá na mesquita, reza por mim, né? E também, outro ponto é desenvolver a humildade, porque o ser é mais importante do que o ter, o parecer. É o ter e o parecer que leva a esse mundo tão competitivo, que gera tanta ansiedade. E a renovação interior, né? André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, escreveu: somente o doente convertido em médico de si mesmo alcançará a cura definitiva. Nós temos essa farmácia interior. A cura é a cura da alma, a cura acontece de dentro para fora. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva sempre.